Olá, hoje eu trouxe uma receita bem diferente e exclusiva para vocês. É o palito de cebola com patê de azeitona. Vocês não viram nada igual e vão se surpreender com o sabor. Vamos começar a nossa receita. Então pessoal, vamos começar a fazer o nosso palito de cebola com patê de azeitona. Para isso nós vamos precisar de uma cebola grande, lavada. Nós vamos precisar de farinha de rosca ou farinha de pão, farinha de trigo, leite, ovo, vinagre, tempero, sal, no meu caso que eu estou usando o quitano, e vou usar também o creme de cebola. Então, para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma cebola grande, não pode ser menor do que essa, tem que ser deste tamanho ou maior. Nós vamos tirar o miolo dela aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente fazer os palitinhos da cebola. E no fundo também. Isso. Agora nós vamos partir a cebola de forma que nós vamos fazer vários palitinhos. Não pode ser muito fininho não, viu gente? Tem que ser pelo menos 1 centímetro de largura ou até mais, de acordo com o gosto de vocês. Então vou medir aqui mais ou menos 1 centímetro. Nós vamos partindo. O miolo às vezes fica mais fino, né? Mas aí a gente pode usar numa salada, a gente pode usar em outro prato qualquer. Por exemplo, ó, vou deixar assim, aqui já dá, vou partir só no meio. Aqui também, pronto. Então, tá partida a nossa cebola. Agora nós vamos separar a cebola, todas que a gente vai usar. Aí o olho começa a arder um tiquinho, né? Mas faz parte. Vamos separando assim. Quanto mais largo a gente pica, mais difícil fica de separar. Tá vendo? Essas aqui, como tá mais ou menos de 1 centímetro, fica mais fácil para separar. Bom, depois de feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em um recipiente, né? Vou colocar todos aqui, porque depois eu vou fritar mesmo, sendo pequenininho, eu vou fritar a mesma coisa. Depois de feito isso, nós vamos fazer? Nós vamos bater a clara. Vamos separar aqui a clara. Chegar um pouquinho para cá para vocês verem, senão não dá para vocês verem, né? Então nós vamos separar a clara e vamos reservar a gema. Vou pegar um garfo. Tornadinho. Não precisa de ser muito não, só um pouquinho. E vamos colocar nos nossos palitinhos que dão a misturar. Por que nós fizemos isso aqui? Porque isso aqui vai ajudar a colar a farinha de trigo que nós vamos salpicar aqui agora. A clara vai funcionar aqui como se fosse uma cola, entendeu? Nós damos uma misturadinha. A gente coloca um pouquinho só de sal, não muito, porque nós vamos usar tempero, mais tempero agora mesmo. Então não põe muito sal aqui agora não.
E agora nós vamos salpicar um pouquinho de farinha de trigo aqui também. Para quê? Para a cebola ficar com farinha de trigo agarrada, porque nós vamos precisar que ela fique bem crocante. Então, vamos dar uma mexidinha assim. Achar que foi pouco, que é o meu caso, vou por mais um pouquinho. Aí fica assim, ó, vendo? Ela misturada com a farinha de trigo e a clara de ovo, ó. Já grudou a farinha de trigo. Vamos reservar aqui. Agora a parte, usando a gema, o que nós vamos fazer? Colocar um pouco de leite. Vou colocar esse todo. Se sobrar a massa, não tem problema. Vamos dar uma mexidinha. Aqui é que vai o tempero realmente da cebola. Então nós vamos colocar um pouquinho de sal. Não exagera, viu, gente? Eu vou colocar esse tempero da Quitano, que eu adoro. Quase todas as minhas receitas eu uso. Dá um sabor diferenciado na receita. E vou colocar também o creme de cebola, da Quitano também. Isso aqui vai dar, além de ajudar a dar uma liga no nosso tempero, dá um sabor também muito bom. Dá uma mexidinha. Até dissolver toda a gema. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo e formar um mingau grosso. Vou usar o batedor aqui. Tem que ser um mingau bem grosso, viu, gente? Exatamente para agarrar depois os palitinhos da cebola. Fica assim, tá vendo? Com a colher fica mais fácil para vocês verem. Ó, vendo? Caldo bem grosso. Aqui, se for o caso, vocês podem provar o sal para ver se tá bom. No meu caso aqui tá faltando um tiquinho. Vou pôr mais um tiquinho. Porque esse tempero agora é que é o final da receita. Não vai se usar mais. Então, depois desse mingau grosso, nós vamos pegar a nossa cebola novamente, né? Que nós vou dar uma limpada aqui nesse ovo que caiu aqui. Então, aí nós vamos pegar novamente a nossa cebola e vamos colocar esse molho aqui em cima. Esse mingau grosso aqui. E vamos dar uma mexida. Porque agora ele vai engrossar mais ainda, porque nossa cebola já estava com farinha de trigo também. Então, é para agregar esse molho na nossa cebola. O vinagre vem agora, pessoal. Uma colherzinha dessa aqui de café de vinagre vai fazer a diferença na fritura. Por quê? O vinagre impede que a nossa cebola enxafe.
Então nós vamos colocar aqui agora uma colherzinha de café de vinagre. Dá mais uma mexida. Pode ser qualquer vinagre, viu, gente? De limão, de maçã, de vinho, qualquer um. Aí nós vamos colocar aqui. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para cada 2 xícaras de farinha de rosca ou farinha de pão, nós vamos colocar meia xícara de farinha de trigo. Por quê? A farinha de trigo vai ajudar, vou pegar uma colher aqui, a farinha de trigo vai ajudar a agregar mais ainda a nossa mistura na cebola. E não vai ficar aquela crocância meio que grosseira. Então vai ficar uma crocância fininha, bem gostosa. Vocês vão ver qual que vai ser a diferença depois. Bem misturado. Agora nós vamos passar a nossa cebola. Agora que é a parte pior da nossa receita, porque a gente tem que fazer isso uma por uma, né? E usa a mão, que não tem problema nenhum. Aí ela vai ficar assim, uma por uma. Quanto mais cremoso for o nosso mingau, mais crocante vai ser a nossa casquinha da cebola. Tem que apertar bastante, que é para farinha de rosca agregar na nossa cebola. Então tem que apertar bem. Esse é a maior dificuldade da nossa receita. Essa é a primeira parte da nossa receita, porque vem a segunda parte, que é a fritura e também o nosso patê de azeitona. Então o que nós vamos fazer? Eu vou passar todos os meus palitinhos de cebola aqui na farinha de rosca, vou colocar no prato aqui e nós vamos levar à geladeira. Não pode fritar na mesma hora que vocês fazem, tem que deixar na geladeira. No meu caso aqui, eu vou deixar de um dia para o outro. E quando eu voltar, eu vou explicar para vocês por que nós vamos deixar assim. Porque vai fazer uma diferença muito grande na hora de fritar. E aí nós continuaremos a nossa receita, inclusive com a nossa receita também do patê de azeitona. Então eu vou continuar fazendo aqui e eu volto com vocês amanhã com o resto da nossa receita. Até lá! Então pessoal, vamos continuar com a nossa receita, palitos de cebola com patê de azeitona. O que eu queria explicar para vocês? Quando a gente termina de passar na farinha de pão o nosso palito de cebola, fica bem fofinha a farinha de pão e ela geralmente fica na gordura. E se você fizer isso, passar um filme, né, passar um papel filme e colocar na geladeira e deixar algumas horas, como eu deixei de um dia para o outro, ele já fica, a farinha de pão já fica mais úmida. Então solta menos no óleo que a gente vai fritar e fica mais crocante. E evita também de ficar encharcado. Mesmo a gente tendo usado aquela dica que eu dei para vocês do vinagre, isso também ajuda para que não fique encharcado. Então agora que nós vamos fritar. Mas antes eu vou preparar o nosso patê de azeitona, que é muito simples. Eu tenho aqui 3 colheres de maionese, que eu já separei, algumas azeitonas. De preferência vocês compram essa que já vem recheada, porque ela dá além de dar um gosto melhor no nosso patê,
Ainda fica bem mais bonito por ela ter essa parte vermelha. Então nós vamos fazer, colocar num processador, aquele processador que não tritura até ficar uma mistura líquida. Então, de preferência, deixa em pedacinhos a azeitona. Encaixar direitinho. E aí nós vamos bater até triturar. Então, depois de triturado, tá vendo? Ele fica bem quadradinho, vamos dizer assim, não fica aquela pasta muito mole. Então, triturar de acordo com que ela fique mais inteirinha assim. Então, vamos colocar agora na nossa maionese. Dar uma misturada. O tanto de azeitona e maionese, vocês vão ver o gosto de vocês aí. Ou mais ou menos azeitonas. Eu sei que é um patê muito bom esse aqui. Vocês vão adorar esse patê. E já está pronto o nosso patê de azeitona. Muito simples, né? Simples e fácil de fazer. Olha como que ele ficou bonito. Para quem gosta de salsinha ou cebolinha também, pode picar bem pequenininho. Pode até bater junto com a azeitona. E fica pronto o nosso patê. E eu já vou deixar aqui no nosso prato. Para a hora que tiver frita a nossa cebola, a gente colocar aqui. Vou deixar meio que andado a nossa decoração aqui. E agora nós vamos para o fogão para fritar nossos palitos de cebola. Então, pessoal, já testei o óleo aqui, ele tem que estar bem quente para a gente fritar os nossos palitos. E agora vamos fritar. Se o óleo não estiver bem quente, aí não vai ficar crocante e tem a possibilidade também de encharcar, viu, gente? Então, óleo quente. Depois que o óleo esquentar, aí vocês deixam mais ou menos no fogo médio, que aí mantém mais ou menos a temperatura dele. Mas não pode ser aquele óleo muito quente não, porque senão não dá nem tempo de fritar a cebola. Então, vocês têm que ir regulando o fogo aí. Não demora para fritar. Lembrando que por vocês deixarem na geladeira de um dia para o outro, ou pelo menos umas 6 horas na geladeira, a cebola, depois que vocês empanam, vai evitar que fique encharcada a cebola, viu? Então, é ideal vocês seguirem passo a passo, como eu falei para vocês, que o resultado vocês vão adorar. Fritou nossa primeira remessa. Deixa escorrer bem. E elas ficam crocantes. Vocês vão se surpreender. Não põe amontoado, né? Para ela ter o espaço de fritar por igual. Aí, para vocês verem aqui no papel, não tem muito óleo quando a gente tira os palitinhos da gordura. Então não tem muito, tá vendo?
fritando aqui, tá me dando água na boca aqui, gente. Vocês não têm noção como que isso é muito gostoso. Eu vou terminar de fritar todas aqui e volto com vocês montando o nosso prato e mostrando bem de pertinho a crocância da nossa cebola. Já já eu volto com vocês. Então, pessoal, depois de ter terminado de fritar nossos palitos de cebola, agora nós vamos montar o nosso prato aqui. Bem bonito. Vocês não sabem como que ficaram crocantes e deliciosos. Vocês precisam fazer para vocês saberem o quanto isso é bom. A visita de vocês vão adorar, tenho certeza. Muito fácil de fazer nossa receita. Para servir para os amigos, tomar uma cervejinha, ou mesmo num churrasco. Vai agradar a todos. Depois de montado o prato, a gente só pega as nossas palitos de cebola, dá uma cutucadinha aqui bem gostosa na maionese no nosso patê de azeitonas, e é só se servir. Então, espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscreva, por favor, e até uma próxima receita.